Hoje a gente vai falar de um verdadeiro ícone do automobilismo brasileiro, um carro que representa coragem, inovação e o sonho do Brasil na Fórmula 1. O modelo que você está vendo na imagem é um Copersucar Fittipaldi, um dos carros mais emblemáticos já construídos no país, ligado diretamente ao nome de Emerson Fittipaldi e à história da única equipe brasileira de Fórmula 1. Neste vídeo, vamos fazer uma análise completa, falando de desempenho, tecnologia, contexto histórico e também sobre valores e preços no mercado atual de colecionadores. Esse carro nasceu em um momento muito especial do automobilismo mundial. Nos anos 1970, a Fórmula 1 era um verdadeiro laboratório de engenharia, onde criatividade e ousadia muitas vezes falavam mais alto do que orçamentos gigantescos. A Copersucar surgiu exatamente nesse cenário, como um projeto ambicioso que queria provar que o Brasil não era apenas um país de pilotos talentosos, mas também de engenheiros capazes de construir um carro competitivo no mais alto nível do esporte a motor. Visualmente, o Copersucar chama a atenção imediatamente. O design é simples, funcional e extremamente focado em eficiência aerodinâmica. Nada de exageros. Cada linha do carro tinha uma função clara: gerar pressão aerodinâmica, reduzir arrasto e manter estabilidade em altas velocidades. O bico baixo, as asas bem definidas e a traseira robusta mostram claramente a filosofia da época, onde a aerodinâmica começava a ganhar um papel decisivo nas corridas de Fórmula 1. Falando de desempenho, esse carro foi projetado para competir em um ambiente extremamente exigente. Ele utilizava motores Ford Cosworth DFV V8, um dos motores mais lendários da história da Fórmula 1. Estamos falando de algo em torno de 480 a 500 cavalos de potência, dependendo da especificação e do ano. Pode parecer pouco quando comparamos com carros modernos, mas naquela época, com um peso bem reduzido e sem praticamente nenhuma assistência eletrônica, isso tornava o carro extremamente rápido e desafiador de pilotar. A relação peso-potência era um dos grandes trunfos. O chassi leve, construído com técnicas avançadas para o período, permitia acelerações impressionantes. De 0 a 100 km por hora, o Copersucar conseguia tempos próximos de 3 segundos, algo absurdo para os anos 70. Em pistas de alta velocidade, o carro facilmente ultrapassava os 300 km por hora, dependendo da configuração aerodinâmica e do câmbio utilizado. Mas desempenho não é só velocidade em linha reta. Em curvas, o Copersucar exigia muita habilidade do piloto. Sem controle de tração, sem ABS e sem direção assistida, tudo dependia da sensibilidade de quem estava ao volante. Isso fazia com que pilotos experientes conseguissem extrair mais do carro, enquanto erros eram severamente punidos. Era um carro difícil, mas extremamente recompensador para quem sabia domá-lo. Outro ponto importante é a confiabilidade. A equipe Copersucar Fittipaldi enfrentou muitos desafios nesse aspecto. Por ser um projeto relativamente novo, desenvolvido com recursos mais limitados do que equipes tradicionais europeias, problemas mecânicos eram comuns, especialmente nas primeiras temporadas. Mesmo assim, o carro evoluiu bastante ao longo dos anos, mostrando melhorias significativas em durabilidade, equilíbrio e acerto de suspensão. Quando falamos de desempenho em corridas, é importante ser honesto. O Copersucar nunca foi um carro dominante na Fórmula 1. Ele não brigava regularmente por vitórias, mas teve momentos de destaque, conquistando pontos importantes e mostrando que o projeto brasileiro tinha potencial real. Mais do que resultados, esse carro representava orgulho nacional e abriu portas para que o Brasil fosse respeitado também como construtor. Agora vamos falar de preços, que é uma parte que muita gente tem curiosidade. Obviamente, um carro como esse não tem um preço de tabela. Estamos falando de um carro histórico, extremamente raro e valioso. Hoje, um Copersucar original, com documentação e histórico comprovado, pode valer facilmente entre 3 e 6 milhões de dólares no mercado internacional de colecionadores, dependendo do estado de conservação, do chassi específico e da relevância histórica daquele exemplar. No Brasil, praticamente não existem unidades à venda.
Quando aparecem em leilões internacionais, costumam atrair colecionadores do mundo inteiro, museus e até ex-pilotos. O valor não está apenas no desempenho, mas principalmente na história, na exclusividade e no simbolismo que esse carro carrega para o automobilismo brasileiro. Comparando com outros carros de Fórmula 1 da mesma época, o Copersucar tem um valor muito interessante. Ele pode não custar tanto quanto uma Ferrari campeã mundial ou uma Lotus histórica, mas carrega algo que poucos carros têm: identidade nacional forte. Isso faz com que seu valor tenda a crescer com o tempo, especialmente à medida que o interesse por carros históricos da Fórmula 1 aumenta. Em termos de custo de manutenção, é importante destacar que possuir um carro desses não é simples. Peças são raras, manutenção exige especialistas e o custo anual pode facilmente ultrapassar centenas de milhares de dólares. É um carro para colecionadores sérios, que entendem que estão cuidando de um pedaço da história do esporte. No fim das contas, o Copersucar Fittipaldi não é apenas um carro de corrida. Ele é um símbolo de ousadia, de sonho e de paixão pelo automobilismo. Representa uma época em que o Brasil decidiu enfrentar os gigantes da Fórmula 1 de igual para igual, usando talento, criatividade e muita determinação. Mesmo sem títulos, o legado deixado por esse carro é gigantesco e continua inspirando fãs e profissionais do esporte até hoje. Se você gosta de carros de corrida, história da Fórmula 1 e do automobilismo brasileiro, esse é um daqueles modelos que merecem respeito absoluto. Um carro que pode não ter sido o mais rápido do grid, mas certamente foi um dos mais corajosos e importantes da história.